Akira Toriyama, o lendário criador de Dragon Ball, nos deixou no dia 1º de março de 2024. Dragon Ball é uma das franquias mais icônicas da cultura pop de todos os tempos. E esse anime influenciou tudo e todos por várias gerações, sendo referência em vários outros desenhos, mangás, animes e até mesmo nos videogames. Mas esse não foi o único legado incrível de Akira Toriyama. Então hoje vocês vão conhecer um pouco mais da história dele. Quem foi Akira Toriyama? Quem foi Akira Toriyama? Todo mundo conhece Akira Toriyama como um consagrado autor de mangás, que são as histórias em quadrinhos do Japão. Akira começou jovem nesse mundo e ao todo teve 45 anos de carreira. Akira nasceu no dia 5 de abril de 1955, em Nagoya, região central do Japão. Ele veio de uma família muito humilde e desde criança ele já gostava muito de desenhar. Na escola então ele sempre desenhava os seus colegas de classe, no estilo mangá apenas por diversão. E ele sempre foi muito bom nisso, desde pequeno. Tanto é que chegou a ganhar alguns concursos de desenho no ensino fundamental. Já no ensino médio ele ganhou outro concurso, dessa vez na melhor criação de pôster. E também no ensino médio começou a participar de um clube de mangá. E naquela época os desenhistas que estavam em evidência eram o Osamu Tezuka e também o Walt Disney. Esses eram as maiores influências de Akira. Tanto é que ele gostava de desenhar muito o robozinho do Astro Boy, um mangá de Osamu Tezuka. E também adorava desenhar os personagens de 101 Dálmatas e outras animações também da Disney. Só que mesmo sendo muito talentoso desde pequeno com desenhos e mangás, no começo Akira começou a sua carreira com outra coisa, de uma outra forma. A carreira de Akira Toriyama. Akira se formou na escola em 1974 e começou sua carreira, sabe como? Comenta aqui embaixo qual foi o primeiro trabalho que vocês acham que Akira teve. Designer, galera. Ele trabalhava numa agência de publicidade local, fazendo propaganda e trabalho de lettering. Só que esse trabalho como design durou apenas 3 anos, pois em 1977 ele não estava mais aguentando aquele trabalho e aos 22 anos então ele pediu demissão e ficou desempregado. Até que um ano depois, aos 23 anos, decidiu dedicar a sua vida aos mangás. O cara tava desempregado, né? Tava precisando de dinheiro. Vou arranjar dinheiro então fazendo aquilo que eu sempre fiz, desenhando. Ele então começou a enviar os seus desenhos e trabalhos para concursos de editoras, que oferecia prêmios em dinheiro para o melhor trabalho. Principalmente para a revista Shonen Jump, que tinha um programa semanal de mangás publicada pela editora Shueisha. E aí depois então de mandar vários e vários desenhos para essa empresa, um cara chamado Kazuhito Torishima, um dos editores chefões dessa editora, entrou em contato com Akira. O homem disse que tinha visto algo muito promissor no seu estilo de desenho e que queria conhecer mais o seu potencial. Pequenos detalhes, galera, como por exemplo o estilo das letras usado nos efeitos sonoros, acabou impressionando o Torishima, o chefe da editora. Olha lá o trabalho de designer fazendo efeito. E com isso então ele acabou encorajando Akira a não desistir dos seus projetos, vendo que existia muito potencial ali. Nisso então, Akira, mais confiante, acabou entrando de cabeça nos seus projetos. Criou então várias histórias pequenas que foram até mesmo publicadas nessa revista. Como por exemplo, uma chamada Naso no Rainjack, que parodiava quem, né? Star Wars. E com isso então Akira foi criando várias e várias histórias curtas. Algumas se destacavam, outras nem tanto. Até que finalmente, depois de várias histórias, ele conseguiu o seu primeiro sucesso. Não é Dragon Ball, calma. Em 1980, ele criou Dr. Slump, uma série de mangá japonesa. Ela foi lançada pela editora Shueisha e apareceu pela primeira vez na revista Weekly Shonen Jump, publicada de 1980 a 1984. O mangá conta a história de um cientista chamado Dr. Senbi Norimaki, um cientista que se considera o puro gênio da ciência. A robô é uma menina que tem ali aproximadamente entre 13 e 14 anos. E a história gira em torno de Arali e nos problemas que ela causa na Vila Pinguim. Essa é uma história engraçada e possui alguns dilemas sobre a essência humana. E galera, Dr. Slump fez tanto sucesso na época que inclusive do mangá ele acabou ganhando um desenho, ou melhor, um anime. E com isso então, por conta de todo o sucesso que Dr. Slump fez, nessa altura do campeonato Akira já era famoso no Japão e já tinha uma legião de fãs. Porém tinha um problema, ele já estava sem ideias para continuar com o Dr. Slump. Mas mesmo com todo o sucesso, galera, foi nesse momento que os editores da revista colocaram Akira contra a parede. Falaram assim para ele, ó, já que você tá sem ideia para continuar o Dr. Slump, você tem apenas 3 meses para apresentar uma outra história e assim terminar o Dr. Slump. E foi aí então que, pressionado ali naquele momento, ele acabou tendo uma ideia brilhante, uma ideia de gênio. E foi assim então que surgiu a ideia de criar Dragon Ball. A criação de Dragon Ball.
sabia que Dragon Ball foi inspirado no romance chinês chamado Jornada para o Oeste do século XVI? Sem contar também que Toriyama se inspirou na mitologia chinesa, nos contos tradicionais da China. No caso, ele pegou como inspiração o Rei Macaco, um poderoso guerreiro que se transformava em coisas diferentes. De animais até objetos, porém ele não conseguia esconder a sua cauda. E tudo isso e um pouco mais acabou criando o personagem Son Goku, um dos personagens mais amados de todos. É, o garoto que luta, vai atrás das esferas do dragão com seus amigos e tudo mais, teve inspiração em um romance. Nada a ver, né? Mas ainda bem que Akira usou essa inspiração para criar Son Goku, um garoto treinado nas artes marciais, que viaja o mundo em busca das esferas do dragão. As 7 esferas mágicas que, quando reunidas, pode invocar o Shenlong, um dragão poderoso que pode realizar os seus desejos. Essa história começou a ser realizada em novembro de 1984. E o sucesso do mangá das histórias em quadrinho foi tão grande que apenas 2 anos depois do seu lançamento já tinha ganhado a sua adaptação para o anime. No total, foram exatos 11 anos de Akira trabalhando em Dragon Ball, de 84 a 95. Ao todo, o mangá de Dragon Ball rendeu 519 capítulos, reunidos em 42 volumes. E isso nos animes viraram Dragon Ball e Dragon Ball Z, que foram lançados de 86 a 96. Sem contar também que, além de tudo que ele criou, ele também teve participação criativa em filmes e também nas outras 2 séries. Dragon Ball GT e Dragon Ball Super. E mesmo, galera, que você nunca tenha assistido Dragon Ball, ou que, sei lá, você não goste de Dragon Ball, saiba que Dragon Ball foi uma das maiores influências em todo o mundo pop. Naruto, inspirado em Dragon Ball. One Piece, também. Dragon Ball então se tornou um dos maiores sucessos da TV de todos os tempos, atingindo um sucesso internacional, desde a Ásia, A Europa e até mesmo as Américas. Tanto é que eu passei minha infância assistindo Dragon Ball na Itália, quando voltava da escola, e acredito que você, Óbvio. quando voltava da escola do Brasil, assistia também Dragon Ball. Tinha dia que eu não ia nem pra escola pra ver Dragon Ball. Olha como é louco, né? O mundo separado por... Como que é o Kamehameha na Itália? Mesma coisa. Tá. Kamehameha. É. Só as músicas que são diferentes, lembra? Totalmente. É eletrônico, não é? É. Tuts, tuts. Estimam-se que ao todo, galera, foram vendidos de 200 a 300 milhões de mangás. Isso sem contar camisas, bonés, brinquedos, filmes, produtos e tudo mais. E sem contar os piratão, né? Aí não dá pra contar mesmo. E esse, galera, é o segundo mangá mais vendido da história, ficando atrás apenas de One Piece. Inclusive, galera, tem pessoas que dizem que foi o Dragon Ball que popularizou toda a cultura otaku pop japonesa no Brasil. Estamos falando de algo produzido na Ásia, em outro lugar do mundo, muito longe, sabe? Uma outra época onde as coisas, o acesso era difícil, não tinha internet. Mas mesmo assim, Akira com o Dragon Ball acabou conquistando o mundo inteiro. Não só as pessoas, como também os filmes, os jogos e tudo mais. Hoje em dia a galera assiste e fala, mas cadê a história? Mas não sei o quê. Fala, mas... Você tem que entender que esse negócio foi feito há 30 anos atrás, galera, tá ligado? Não era nem nascido. Além dos mangás, Akira também fazia trabalhos de design. Ele então era contratado para fazer capas de álbuns, campanhas publicitárias e até mesmo desenhar um personagem. E olha que doideira, ele já foi responsável por um design de um carro elétrico lá em 2005. Faz um carro elétrico, beleza. Tá bom. E você sabia que Akira Toriyama era fã de Ayrton Senna? Inclusive, eles até se conheceram e para homenagear Senna, ele fez vários desenhos. Inclusive, Senna teve a honra de ser desenhado pelo próprio Akira Toriyama como o Goku. Isso mesmo, galera. Goku Senna. O Goku Senna aí, ó, com champanhe na mão, vestindo a roupa da McLaren. Até aquele carro épico clássico ele desenhou. E nas horas vagas, enquanto ele não estava desenhando Dragon Ball, ele também foi o responsável por criar o design de alguns personagens para uma franquia de jogo chamada Dragon Quest. Um jogo RPG criado por Yuji Horii, lançado em 1986. E esse foi um dos jogos RPGs mais vendidos do Japão. O game fez tanto sucesso que inclusive saiu um mangá e também um anime. E dizem que o Pokémon copiou os bichos que tem nesse jogo. Além disso, ele também fez o design do jogo Chrono Trigger, que também é um jogo de RPG lançado em março de 1995 lá no Japão. Que é um jogo da Nintendo lançado pela Square, que hoje é a Square Enix. Inclusive, você já deve ter visto esse jogo, ou se você nunca viu, se liga aqui, ó, no personagem principal da franquia. Parece o Goku, né? Nossa, quando eu vi pela primeira vez, eu falei, ô louco, o jogo do Dragon Ball aqui. Esse personagem é quem? É um personagem novo? Cabelo laranja? É o filho do Goku? E tudo isso é bem parecido por conta dos traços do autor, né, galera? Por isso que Chrono é parecido
parecido com Goku. Só que Akira era conhecido por ser um cara muito talentoso e também preguiçoso. Tanto é que sabe por quê? Que ele simplesmente fez os caras se transformarem em Super Saiyajin e o cabelo ficar loiro? Porque não queria mudar. Porque ele não precisava pintar no mangá. Entendi. Então ficou loiro e tá ficou tudo branco. mesma Mano, coisa. o cabelo do Goku, imagina se ficar pintando toda vez ali. Deixa quieto. Vou fazer Super Saiyajin. Acabou, gênio, filho. Eu não preciso nem pintar. E por volta dos anos 2000, ele já não aguentava mais, cansado mentalmente e fisicamente. E por conta disso, então, por volta dos anos 2000, Akira decidiu a não se dedicar mais a séries longas. E depois de Dragon Ball, os seus mangás se tornaram mais curtos, tendo de 100 a 200 páginas no máximo. Ao todo, Akira teria feito um patrimônio líquido de 50 milhões de dólares. Isso somente ele, né? Porque a Bandai, a Namco, essas aí, pô, deve ter feito bilhões, né, com Dragon Ball. E mesmo com toda a fama e sucesso, ele ainda tinha muita dificuldade em socializar. Por conta disso, ele nem aparecia em público. Existem pouquíssimas entrevistas ou participações públicas de Akira, mas todas são bem icônicas e interessantes. E mantinha uma vida discreta e simples na cidade de Nagoya, sua cidade natal. O cara, a galera, vivia de forma humilde, sem luxos ou ostentações. E olha que interessante, próxima da casa de Akira existe uma estrada que vai até o aeroporto da cidade. Somente para facilitar a logística de Akira com as editoras, que ficavam em Tóquio. Só que infelizmente, galera, a vida é um ciclo e todo início tem um fim. E o fim de Akira Toriyama, o autor de Dragon Ball e várias outras obras, chegou no dia 1º de março de 2024. A notícia só veio a público no dia 8 de março e chocou o mundo inteiro. Akira nos deixou aos 68 anos de idade, devido a um problema cerebral. A causa da morte foi citada como hematoma subdural, uma doença grave que faz com que o sangue se acumule entre o crânio e a superfície do cérebro. E a pedido dele, ele foi enterrado em uma cerimônia discreta, restrita apenas a familiares e amigos. Se fosse uma coisa aberta, a galera do mundo inteiro ia viajar pra ver, ia tumultuar. Não, mas ele era um cara muito reservado e ele pediu que o falecimento dele fosse assim. E com isso, vários criadores de várias obras deixaram suas mensagens para Akira nas suas redes sociais. A gente vai deixar aqui na tela, galera, a imagem, aí se você achar interessante, você pausa e dá uma lida, beleza? O Oda, autor de One Piece, amigo de Akira, também publicou essa carta aberta. E pra quem quer assistir mais obras do Akira, saiba que agora acabou de ser lançada uma obra, uma animação que foi criada por ele. A animação, galera, se chama Sandland. E o protagonista é o Beelzebub, um príncipe dos demônios. Ao todo, a série animada tem 7 episódios, com 25 minutos cada. Para assistir tudo, você vai levar média de 3 horas. E essa série é tão bem produzida, com histórias, personagens e tal, que no dia 25 de abril desse ano, essa história vai ganhar um game próprio. E não só essas pessoas, como também outros famosos e também os fãs que estão pelo mundo inteiro deixaram uma mensagem para o eterno Akira. Não, vou chorar, mano, na moral, velho. Eu amo muito Dragon Ball, tamo junto, obrigado Akira, você mudou minha vida, mano. É nóis. É isso. O bom, querendo ou não, né, em toda essa história, é que a gente vai ter Dragon Ball pelo resto da vida, tá ligado? Esse então foi o vídeo de hoje, galera, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, deixa aqui nos comentários se você gosta de Dragon Ball ou gosta de outros animes também. E se você não assistiu, vai assistir, né? Vale a pena. Pelo amor de Deus. Ó, tem uns filmes mais recentes, pra quem aí fala, o gráfico é ruim, que não sei o quê, que o gráfico tá muito top, então assista aí, bacana. Eu tenho tatuagem de Dragon Ball, tenho roupa de Dragon Ball, tenho boneco de Dragon Ball. Até hoje eu assisto Dragon Ball, mano. Você é louco. Vou assistir pra sempre. Tamo junto. Vou assistir com meus filhos também. Valeu, Akira. Bom descanso aí. Tamo junto. Valeu, galera. Instru pessoal. Valeu.